Na aula de hoje, nós vamos ver entrar numa nova corrente, realmente tratando da teoria de informação quântica e considerando agora aspectos distintos, né, quando a gente tem que lidar, né, com o estado quântico do sistema em questão, do sistema de comunicação em questão. Tá? Então, em princípio, nós vamos ter uma distinção importante em algumas relações, principalmente pelo fato de estarmos lidando com estados quânticos descritos por operadores densidades ou numa representação de uma determinada base para uma matriz, né? Mas o mais importante é que algumas dessas relações levam a uma complicação um pouco maior e em outras situações nem tanto, né? Nós vamos ver como que a gente consegue recuperar é, tudo que nós falamos em termos de comunicação clássica, no caso de sistema, da extensão aí para sistemas quânticos. Então, o primeiro ponto, que é o mais importante, é que em correlação clássica, né, em sistemas clássicos, tipicamente a correlação que nós tratamos era uma correlação que vinha de ordem estatística, então a estocasticidade está relacionada a probabilidade de ocorrência de determinados eventos, né? E nós conseguimos caracterizar isso de forma bem. No caso de sistemas quânticos, você pode ter também essa correlação de origem clássica, mas você tem uma correlação de origem quântica que parte do fato de que você pode gerar estados de superposição ou estados emaranhados, né? Que, como nós vimos e vamos ver com mais detalhes. Bom, sempre que você tem correlações estatísticas, né, elas sempre vão ser estabelecidas de alguma forma por algum acordo prévio, né, alguma tendência a estabelecer uma correlação prévia. No mesmo caso, em sistemas quânticos, você tem, para estabelecer algum tipo de emaranhamento, para formar um estado que seja emaranhado, você tem que ter tido alguma interação física. Muitas vezes, nós não falamos dessa interação, como no caso anterior, por exemplo, que nós descrevemos a geração de estado emaranhado para estabelecer o canal quântico de comunicação, né? Tipicamente a gente diz que baseia no fato de que aquele estado é gerado, é estabelecido. Mas, obviamente, você precisa, de alguma forma, ter uma interação local entre esses sistemas, né? E isso, a partir dali, você redistribui essa correlação em termos de estado quântico para os outros sistemas. Bom, o mais importante aspecto que vai determinar por que isso acontece é o princípio de não separabilidade da mecânica quântica. Então, as correlações quânticas, ou seja, esses estados emaranhados, eles sempre vão, né, vão ocorrer quando você tiver algum tipo de sistema interagente, né, tal que esses estados não podem mais, né, os estados dos subsistemas reduzidos, eles não podem mais ser descritos por um vetor de estado, mas, como a gente já viu, necessariamente ele vai ter que ser descrito por um operador densidade. Bom, primeira condição que é importante para que isso seja verdadeiro, a evolução desse sistema, ou a gente diz também mapa de evolução, né? Mais para frente vai ficar mais claro por que eu chamo mapa, né? Quando eu faço uma transformação em um estado, e mais do que isso, o estado inicial em que o sistema foi preparado. O emaranhamento, só revisando o que nós já vimos, por exemplo, vamos supor que eu tenho dois estados, dois subsistemas descritos por A e B, e que eu descrevo um estado como uma superposição agora de cada um desses estados possíveis do sistema A e B, estado arbitrário, psi-A, psi-B e phi-A, phi-B, né? Qualquer estado possível, né? Se a gente supõe que phi-A e phi-B constitui, de alguma forma, uma base ortonormal para esse sistema, nós temos um aspecto que é importante, que é, né, a ortonormalidade da base, né, desses estados. Então, portanto, quando nós desenvolvemos, né, agora o estado ρB, ρB vai ser descrito totalmente aí por um estado, o produto externo entre esses sistemas,
esse produto externo, ele é dado, né? Esse produto externo, agora, ele vai ser decomposto em termos de todas as suas componentes e, portanto, quando a gente decompõe em termos delas, nós vamos ficar, primeiro termo, em termos do módulo quadrático dessa amplitude de probabilidade, ele vai me dar psi-A, produto externo psi-A, tensor, né? Então, só aqui escrevendo explicitamente para a gente representar como que fica representado e como que se escreve isso, e psi-B, produto externo também, né? Temos também a contribuição, né, do módulo quadrático dessa amplitude de probabilidade como sendo beta ao quadrado, psi-A, φA, tensor φB. Entretanto, por conta dessa superposição, temos interferências de probabilidades também, alfa, beta, estrela, beta, e agora os termos cruzados entre esses estados. Tá? Então, isso essa, vamos dizer, vai ser a distinção. Se a gente, como nós já vimos, né, na aula passada, se eu tivesse algo descrito só em termos desses termos, tá? Nós teríamos uma descrição que era totalmente compatível com o que tem em sistemas clássicos, não teria nada adicional. A grande surpresa e a grande diferença aqui é quando você tem esses termos que estão aqui, porque eles aparecem como interferência de probabilidade. E é isso que dá realmente o poder, né, de sistemas quânticos na codificação de informação. Então, supondo agora, né, como nós consideramos anteriormente, que esses estados φI, psi, de A e B constituem uma base ortonormal, nós temos que a operação de traço, que reduz traço parcial, então, quando eu faço traço sobre o sistema B aqui, eu obtenho o estado do sistema A, que significa que eu vou ficar com módulo de alfa ao quadrado psi-A, mais módulo de beta ao quadrado φA. Veja que esse é um estado totalmente possível de ser descrito em termos clássicos. Eu tenho amplitudes de probabilidades, de fato, de ocorrência do estado psi-A e do estado φA. E a mesma coisa iria acontecer se eu fizesse o traço sobre o subsistema A, né? Então, eu deixo também isso como exercício para vocês, né? Se vocês não conseguirem, a gente pode tirar essas dúvidas num momento mais oportuno, mas, essencialmente, você traça sobre o sistema A, como que você faz? Você projeta em estados arbitrários, né, de uma base qualquer do sistema A, né? Quando você projeta, significa que você projeta pela esquerda por um BRA e pela direita por um CAT, né? Ensanduíche o estado do sistema que está descrito nessas bases específicas. Pela ortonormalidade da base, você consegue eliminar estados que são ortogonais entre si e você só fica, né, com estados que não são, né, não são ortogonais entre si, por isso que aparece só psi-B, FB e, respectivamente, a mesma coisa para o A. Tá? Então, você faz o traço parcial. Traço parcial é a mesma coisa quando a gente tem uma função de f de x, né, f e x, e você quer fazer uma projeção, né? Você não quer saber o comportamento em y, você integra essa função em y, joga fora toda a informação a respeito de y. Quando você faz o traço parcial, é a mesma coisa, você está jogando fora a informação a respeito do sistema A ou sistema B. E, portanto, jogar fora informação, né, em termos de sistemas quânticos, representa que você tem uma perda aí na descrição, né? Você sai de um estado que é puro, e lembra que era o estado que a gente tem pleno conhecimento sobre ele, e passa para um estado misto, dessa forma, que é descrito em termos clássicos, e para a gente representa aquela situação em que eu tenho um menor conhecimento do estado desse sistema. Tá? Bom, ok, como que nós partimos para descrever a entropia desse estado? Tem um detalhe muito interessante, né? Porque apesar da gente estar falando de entropia de von Neumann hoje, né? Quem sugeriu
dá o nome de entropia, né, para aquela quantidade que quantificou a incerteza, ou a nossa quantidade de informação, foi o próprio von Neumann. O von Neumann, comentando com Shannon, ele disse, olha, existe uma quantidade assim em física, né, que é conhecida como entropia, e aí ele acabou utilizando. Existem alguns autores em teoria de informação que acham que isso foi um grande erro, porque muitas vezes existe a confusão entre a entropia termodinâmica em termoestatística com a entropia informacional, né, que é o que nós falamos aqui nesse curso. Então, tem gente que chama de negentropia, dá outros nomes, quantidade de informação, né? Mas aqui no curso a gente eliminou um pouco dessa incerteza, né? Nós falamos anteriormente a respeito, né, da entropia em termodinâmica e termoestatística. Mas, né, é curioso que quando você passa para sistemas quânticos, né, no fim das contas você tem uma entropia também do próprio von Neumann, né, que é quem propôs isso inicialmente, a maneira da gente descrever em termos de operadores densidade. Então, o detalhe aqui é que você, né, troca alguma descrição. Então, anteriormente, para sistemas clássicos, nós tínhamos uma descrição em termos de uma distribuição de probabilidade, num caso discreto, probabilidade de XJ, né? E agora passamos para descrever o sistema em termos de seus estados, né, ou numa determinada base, em termos do operador densidade. No caso da soma, né, quando somamos sobre todos os estados, isso vai ser trocado pela operação de traço, que muitas vezes se reduz a uma soma, né, como a gente vai ver. E, portanto, né, a entropia ela acaba sendo descrita dessa forma que a gente está representando aqui. Nesse caso específico, eu estou representando uma base de logaritmo natural, né, neperiano. Então, portanto, eu fico com LN, né? Então, muitas vezes a gente utiliza isso pelo fato de estar utilizando um sistema de uma dimensão aí arbitrária, mas a gente também pode quantificar essa quantidade de informação, a entropia de von Neumann, por intermédio agora do logaritmo de base 2, novamente, onde a gente quantifica, então, a informação, no primeiro caso, em nats, e no segundo, em bits, da mesma maneira, né? Então, mesmo sendo quântico, a gente quantifica, né, da mesma maneira que o clássico, em termos de unidades de bits ou de nats, né? Nats, lembrando, é a unidade de informação quando você lida com logaritmo na base neperiana. Ok. Existe uma relação importante, né, que nós vimos para o caso da entropia de Shannon, e ela vai aparecer daqui também. Daqui a pouco a gente fala como que nós calculamos, de fato, a entropia, o logaritmo, né, por exemplo, de um operador densidade. O que significa isso, né? Então, a gente vai tentar, vai tirar esse ponto aí de questão. Mas uma das coisas que vai ser importante para a gente, né, de forma geral, é que também existe a relação de subaditividade. Na aula que vem, nós vamos falar um pouco mais especificamente sobre essas relações de subaditividade e como que isso leva, né, à descrição da informação mútua. Aqui a gente vai falar também da informação mútua, né, mas nós vamos chamar isso de excesso de entropia por conta do tratamento histórico dessa quantidade, né? Mas vocês vão ver que é a informação mútua. Mas veja só, a entropia, né? O que significa essa entropia? Toda vez que eu estiver descrevendo S, eu estou falando da entropia de von Neumann. Quando eu estiver falando H, eu estou chamando de entropia de Shannon, né? Então, entropia, assim como na entropia de Shannon ela é subaditiva, temos que a entropia conjunta do sistema A e B, de duas variáveis aleatórias A e B, ela seria igual a, né, menor ou igual à soma das entropias marginais das variáveis A e B. Entretanto, aqui agora, A e B representam, né, simplesmente um símbolo associado ao meu sistema físico A e o sistema físico B. Então, a entropia conjunta, nesse caso, ela é descrita, né, em função agora do meu estado conjunto. Então, portanto, se eu tenho um estado ρB, né, conjunto,
a minha entropia conjunta vai ser descrita por S, né, de AB, ou, se você quiser, S de ρ AB, que é igual a menos o traço, né, de ρ AB logaritmo ln, né, por exemplo, de ρ AB. Tá? Então, muito parecido, né? A mesma função da entropia, né? Só lembrando que nós estamos computando sempre em função do estado. Nesse caso específico, para simplificar, a gente vai usar essa notação em que eu simplesmente chamo a entropia de A, né? S de A, mas tem que ser lembrado que sempre eu estou representando em função do estado ρA ou ρB, né? Ou mesmo ρAB, nesse caso explícito. Então, isso é interessante, significa que sempre que temos a soma das informações, né, das entropias marginais, essa quantidade vai ser sempre maior do que da entropia conjunta. Então, a incerteza, né, isso só vai ser, né, possível de atingir a igualdade se a minha incerteza a respeito desses dois estados conjuntos forem iguais, né, à minha entropia, a soma das entropias marginais, e isso só acontece quando não há correlação entre esses sistemas, né? Então, nós temos que a entropia ela seria aditiva nessa situação. Bom, a maneira de provar, né, isso para estados quânticos é um pouquinho mais complicada. Nós vimos como mostrar isso, né, para sistemas clássicos. No caso de sistemas quânticos, nós temos que usar, né, a desigualdade de Klein. A desigualdade de Klein, ela é descrita, né, em termos da relação em que a entropia de um estado ρ, ela sempre vai ser menor ou igual a menos o traço de ρ, e preste atenção, né? Eu tenho aqui um logaritmo de um novo estado, esse estado sigma. Mas quem é sigma? Sigma, na verdade, né, vai ter uma distinção entre o meu estado original. Meu estado original aqui, nesse caso, por exemplo, para o sistema conjunto, ele é dado pelo estado ρAB. E sigma, ele é dado, é um estado muito especial de ρAB, é aquele estado em que não há correlação nenhuma entre A e B, e eles são totalmente separáveis. É ρA tensor ρB, não há correlação entre eles. Tá? Então, portanto, o que eu estou calculando aqui, nessa desigualdade de Klein, é exatamente a média, né, do logaritmo desse estado totalmente separável, medido com relação, né, em função do meu estado ρ, que é o estado que eu tenho, né, em mão. Isso parece, de certa forma, né, lembra de alguma maneira o que a gente tem em termos de entropia relativa, e não é à toa, né, tá? Porque a gente consegue escrever a informação mútua como uma entropia relativa, mas veja que ainda tem, né, tem uma distinção, porque eu não estou subtraindo, por exemplo, dividindo por ρ aqui, né, como a gente tem a entropia relativa e tem um sinal negativo. Mas é importante ter em mente que isso, na verdade, eu estou comparando a desigualdade de Klein, né, a gente vai usar simplesmente ela, não vamos derivar como que ela aparece, mas ela me mostra que a média, né, de logaritmo, seja em qualquer base, de sigma, de um estado separável dessa forma, né, com relação, toda vez que nós estamos fazendo essa quantidade, né, então, por exemplo, traço de ρ log de sigma, isso, né, então essa quantidade aqui não é nada mais do que a média, né, medida em termos do meu estado ρ, do logaritmo de sigma. Tá? Então, nós estamos medindo com relação àquela métrica, de certa forma, né, dada pelo estado ρAB. Com base nisso, nós podemos escrever, então, que, distinguindo agora, escrevendo explicitamente que o estado ρAB, ele vai ser descrito dessa forma, ele vai ser menor ou igual a menos o traço de ρAB logaritmo de ρA tensor ρB, ou seja, o estado sigma,
E agora, o logaritmo de um produto de dois estados que são totalmente, né, descorrelacionados, da mesma maneira que a gente escreve, né, para funções clássicas, escrevemos também para esses operadores que são matrizes, né, e, portanto, o logaritmo de um produto também é a soma desses logaritmos e, portanto, conseguimos decompor dessa forma. Só que, olha só, nesse primeiro termo eu tenho logaritmo de ρA apenas, né, e nesse segundo termo eu tenho logaritmo de ρB apenas. Então, portanto, quando eu faço o traço em ρB, a função ser B no primeiro, né, vai aparecer só nesse primeiro termo, ρB, e, portanto, quando eu faço o traço, eu estou eliminando a informação sobre ele, e o que me resulta como traço de ρA, logaritmo de ρA, e, semelhantemente, para o segundo termo, eu fico com traço de ρB, logaritmo de ρB, né? Não tenho o estado ρA e, portanto, estou eliminando a minha informação sobre o estado ρA e termino simplesmente com traço de ρB, logaritmo de ρB. Veja que essa relação não é nada mais, né, do que a soma das entropias marginais dos estados ρA e ρB. Então, isso é muito interessante, né? Porque desse fato mostramos, portanto, que o estado, a entropia do sistema ρB sempre vai ser menor ou igual, né, no máximo, à soma das entropias marginais. Tá? Então, nesse caso, essa é chamada, né, a subaditividade fraca, e ela vem da existência de algum tipo de correlação entre os sistemas. Nós já vimos isso em termos de variáveis aleatórias, isso era dada pela informação mútua, mas às vezes também conhecida, né, como excesso de entropia, né? Então, tenha em mente que a gente está falando, né, a respeito dessa quantidade. Veja só, da mesma maneira que você escreve essa informação mútua como essa diferença, se você passar, né, essa entropia do sistema AB, né, conjunto, para o segundo membro aqui, o que você vai obter é exatamente essa quantidade, portanto, a subaditividade fraca ela não é nada mais do que a positividade da informação mútua também para sistemas quânticos. Tá? Tem um detalhe interessante, né, que vale a pena falar, que se você, né, diferentemente de sistemas clássicos, a informação mútua nesse caso, no caso clássico, ela era descrita, por exemplo, dessa forma, e ela poderia também ser representada como a diferença da entropia do sistema A, por exemplo, menos a informação condicional, né, a entropia condicional de A dado B, né, por exemplo. Aqui há uma distinção na maneira de fazer isso, né? Não existe uma maneira bem apropriada de escrever essa quantidade, mas independentemente disso, a entropia condicional, né? Nós vamos falar isso daqui 2 aulas, a entropia condicional, vamos ver um pouco na aula que vem, mas falar mesmo, dar um nome para essa quantidade, como informação coerente, ela vem do fato, né, de que se você tem um sistema emaranhado, necessariamente a entropia condicional, nessa forma clássica que a gente representa aqui, né, pode representar aqui, ela vai ser negativa. Né? Isso é um aspecto que não aparecia, por exemplo, em sistemas clássicos, e é uma distinção aí para sistemas quânticos, que serve para assinalar quando, por exemplo, quando temos emaranhamento no sistema. Tá? Bom, existe também, em conjunto com a subaditividade da entropia, a desigualdade triangular. Sabemos que a entropia conjunta do sistema AB, ela sempre também vai ser maior ou igual que o módulo da diferença das entropias do sistema AB, né? Conseguimos provar isso via purificação, né? Eu não vou definitivamente fazer esse processo, não vou mostrar para vocês, que a gente não viu purificação, mas se você tiver curiosidade, volta lá nos slides anteriores, nas aulas anteriores, né? Nós temos lá no nosso site, nós temos esses slides postados e você pode conferir, né, o que era purificação. Aí você vem aqui
e lê essa parte e mostra, né, a desigualdade triangular de forma bem fácil. Tá? Então, essencialmente, só resumindo, significa que você pega o seu sistema, que está preparado num estado puro. Então, lembra que quando eu tenho um sistema A e B que é puro, quando eu traço um deles, eu fico com um estado reduzido, que é misto, que significa que eu estou jogando alguma informação fora. A ideia da purificação é mais ou menos isso, né? Só que eu faço o processo inverso. Se eu tenho estado misto, eu adiciono um sistema artificial, né, de tal forma que eu purifico, levo a um estado puro, tá? Completamente. Então, aqui nesse caso, meu sistema artificial é um sistema SR de reservatório aí que eu adiciono ao meu sistema para obter, né, essa descrição, tá? Então, quando combinamos a subaditividade da entropia com a desigualdade triangular, nós temos o que é conhecido como desigualdade de Araki-Lib, tá? Então, ela limita como que a minha entropia conjunta, ela é superiormente limitada pela soma das entropias marginais e inferiormente limitada pelo módulo da diferença das entropias, tá? Então, essa é a maneira. Agora, isso é interessante se você tentar escrever cada uma dessas quantidades individualmente, dessas desigualdades, tanto superior quanto inferior, né, para tentar reescrever a limitação da informação mútua, assim como nós fizemos no caso clássico, o que você vai ver é que a informação mútua ela é limitada, ela sempre vai ser positiva, né, mas ela é limitada superiormente pela menor, né, das entropias dos dois sistemas, A ou B, né? Isso o que vai determinar é esse módulo dessa diferença. Então, ela me dá 2 vezes a menor das entropias, né? De forma muito semelhante com o que a gente tinha em sistemas clássicos. Tá? Essa entropia, né? Isso é importante, ela é estritamente positiva sempre, assim como a entropia, né, de Shannon, né? Portanto, né, você pode ver que já que a informação mútua, né, como que a gente consegue atingir essa situação em que você tem esse máximo, né? É muito fácil de provar, basta você supor, né, a situação. Então, lembra que a informação mútua I, né, era igual a SA, né, mais SB, são estritamente positivas, menos S de AB. Então, portanto, na situação em que SAB vai a zero, que é essa que a gente está considerando, eu tenho, né, que a entropia do sistema A mais a entropia do sistema B vai ser igual à minha informação mútua. Mas, presta atenção que nessa situação, por essa própria desigualdade aqui, eu já tenho uma informação adicional, porque se essa entropia conjunta for zero, né? Então, primeiramente, eu tenho que a soma das entropias é maior do que zero, ok, não tenho nenhuma grande informação aqui, mas, por outro lado, né, da desigualdade triangular, eu tenho que a diferença das entropias vai ser menor ou igual a zero. Isso só pode ser verdade, eu não posso ter um módulo negativo, só pode ser verdade se e somente se a entropia do sistema A for igual à entropia do sistema B. Isso faz com que a gente determine que esse segundo membro, né, esse segundo membro aqui, ele vai ser a entropia do sistema A mais a entropia do sistema B, né? Para essa quantidade aqui ser zero, eu tenho que necessariamente a entropia do sistema A deve ser igual à entropia do sistema B, portanto, eu substituo por qualquer um deles aqui. Isso significa que necessariamente a entropia do sistema A deve ser igual a B. Bom, o que significa a entropia, nesse caso, ser nula? Entropia significa que o sistema, né, é puro, ou seja, eu conheço plenamente o estado. Um estado cuja entropia, né, se eu escrevo, por exemplo, vou escrever aqui, se S de ρ, né, é igual a zero, isso implica que ρ é puro. Tá? Então, significa que eu consigo representar o meu estado ρ como sendo um estado, né, representado em termos dos seus vetores de estados aí, né,
de alguma maneira, tá? Em alguma base específica eu consigo representar isso, tá? Então isso é muito importante, né? Porque caracteriza que toda vez que eu tenho um estado conjunto puro, né? As suas entropias marginais, no fim das contas, estão me quantificando, né? De alguma forma a correlação entre esses sistemas, tá? Então isso é uma maneira da gente garantir isso. Então, né? Ok. Alguns limites, né? Vamos tentar entender alguns limites dessa entropia de correlação ou excesso de entropia ou mesmo, né, conhecida aí como informação mútua no caso de sistemas clássicos. Eu estou mudando um pouco esse nome, né? Nós vamos ver a razão por quê, nós vamos ver na aula que vem que existe mais de uma maneira de definir essa correlação entre sistemas quânticos, né? E dependendo como você caracteriza, ela te dá uma informação específica, né? A informação no sentido de dar algum dado a respeito do seu sistema, né, que você está considerando. Então, primeiramente, como que calculamos, né, uma entropia de um operador densidade, né? Então, não tem grandes segredos. Você tem uma função de um operador, basta você representar esse operador na base de autoestados. Você se lembra que quando eu represento na base de autoestados, né, essa matriz passa a ser diagonal. Se ela é diagonal, ela é escrita em termos somente dos seus autovalores. Aí que é o detalhe, quando você escreve, né, a entropia, né, de algo, ou mesmo só a função logarítmica, por exemplo, né, de algo que é diagonal, no fim das contas ela fica representada exatamente como a entropia de Shannon dos seus autovalores. Então isso que é interessante, né? Toda vez que nós temos um estado ρ arbitrário, né? Qual que é a entropia de von Neumann desse estado? A entropia de von Neumann é igual à entropia de Shannon, né? Dos autovalores, né? Então isso é muito interessante porque os autovalores assumem aí um aspecto como se fosse representando, né, probabilidade do estado estar, né, do sistema estar num daqueles autoestados que representam o sistema, tá? Então aqui na minha representação x está representando ambos os sistemas A e B, né? Ou pode ser o próprio A e B conjuntamente, tá? E a entropia de Shannon é aquela que a gente já, né, falou, né, nesse curso como um todo, tá? Então, tipicamente, a entropia de Shannon eu estou somando sobre todos os autovalores, né, todos os conjuntos de autovalores desse sistema. Então, supondo que eu tenho um sistema AB, seu conjunto de autovalores é dado como lambda B, e que eu tenho, né, os autovalores individuais para o sistema A e para o sistema B são dados por lambda A e lambda B, tá? Dessa forma, né, o que nós vamos ter? Tipicamente, que a entropia, né, ela pode ser representada aí dessa forma. Então, a entropia, né, a entropia em termos, né, dos autovalores, nós já sabíamos, né, o que ela dava. Lá a gente quantificava em termos de entropia na base, a gente sempre quantificava em termos da base binária, né, mas de forma arbitrária, né, eu sei, né, que essa entropia, na verdade, de Shannon, né, quando a gente caracteriza em termos dos autovalores desse estado arbitrário, a entropia de Shannon ela é limitada superiormente pelo logaritmo da dimensão do espaço. No nosso caso, o espaço, o que era? O número, na verdade, de possibilidades que nós tínhamos, né? Então, no caso binário, obviamente, ela vai a 1, então a minha entropia é 1, mas quando eu tenho, por exemplo, né, calculo em base binária um dado, né, obviamente a gente tem mais, né, a entropia passa de ser 1, né? Isso aí a gente já nós tínhamos visto isso. Então, portanto, né, no caso quântico, se ela é dada em termos da entropia de Shannon dos autovalores, a entropia de von Neumann também vai ser superiormente, se medida aí nessa base logarítmica, tá? Ela também vai ser medida na base
na base logarítmica não, na base binária, né? Ela também vai me dar o logaritmo da dimensão, mas agora a dimensão do espaço de Hilbert, né? Ou seja, quantos, né, autovalores, né, distintos eu tenho no meu sistema, que é exatamente igual à dimensão. Só um detalhe, se esse logaritmo, usualmente também a gente poderia ter utilizado uma base, né, isso pode ser feito, então eu suponho que meu sistema tem uma base, tem um espaço de Hilbert de dimensão 10, vamos supor isso. Tá? Então, tipicamente, eu posso usar o logaritmo da base 10 também, porque aí a minha entropia fica limitada superiormente a 1. Tá? Então, em sistemas quânticos, depende da situação, você vê várias dessas alternativas. A base se adequa à dimensão, né? Tipicamente, ela está caracterizada pela dimensão do espaço de Hilbert, né? Mas, né, em termos informacionais, a gente mantém a base binária para quantificar em termos de bits. Tá? Então é essa situação. Só para garantir para vocês, né, o que significam esses estados. Então, o que significa no caso quântico, né? A entropia tem uma informação adicional a respeito do estado em si. Então, aquele estado que eu tenho máximo conhecimento é aquele estado que é puro, e a entropia seria zero. A minha incerteza sobre o estado é nula. E aquele que eu tenho uma incerteza máxima é o estado que é maximamente misto, né? E eu deixo para vocês, né, como uma maneira de vocês investigarem que esse estado necessariamente tem que ser dado pela identidade, né, dependendo daquela dimensão. Então, eu tenho uma matriz aí representada na base de autoestados cheias de 1 na diagonal e todo mundo zero fora da diagonal, mas dividida aqui, ó, né, pela dimensão do espaço de Hilbert, para a gente ter, né, garantido que aquela expressão traço de ρ, né, tem sempre que ser igual a 1, se esse estado representa, né, um estado físico, tá? Então, necessariamente, ela tem que ser representada dessa forma. Tá? Então, primeira coisa, mostre, né, que um estado desse tipo, né, traço dessa quantidade, necessariamente é 1. Eu já mostro para vocês, né, só para vocês fazerem como um treinamento, porque traço da identidade é fácil, basta você somar o número de uns que você tem aqui, e isso vai te dar a própria dimensão do espaço de Hilbert. Mas a dimensão dividida pela dimensão dá 1, e, portanto, o traço de ρ representado dessa forma é igual a 1 mesmo, tá? Mas faça, né, explicitamente, tá, para vocês treinarem. É importante vocês fazerem pelo menos uma vez, né, ou duas mais, a operação de traço, né, detalhadamente, projetando os elementos, né, pelo Bra e Ket, pela esquerda e direita, em termos dos estados, somando sobre todos esses estados de uma dada base qualquer, para vocês ganharem, né, mais traquejo com isso. Depois de algumas vezes que você faz isso, você vê que tem uma relação muito simples, porque tipicamente, quando eu somo sobre esses estados, eu fico com números complexos que eu posso, né, utilizo até a completeza da base como um dado importante para a gente reduzir. Tá? Então, eu deixo para vocês fazerem, né? Se vocês não conseguirem, a gente pode voltar nessa discussão, né, num dia especial para tirar dúvidas. Tá? Ok. Dessa forma, se nós temos, né, essas limitações com relação à entropia, à dimensão do espaço de Hilbert de cada sistema individual, eu tenho, portanto, que essa informação mútua aí, ou o excesso de entropia, ela vai ser maximamente limitada pela menor das dimensões do espaço de Hilbert, né, de cada um desses sistemas. Tá? Então, da mesma maneira que nós tínhamos provado anteriormente, né, que ela era dada pela menor das entropias, cada uma daquelas entropias é superiormente também limitada pelo logaritmo de 2. Então, essa é a forma, tá, que nós temos. Então, de forma geral, né, o limite, né, sempre vai ser dado dessa forma. No caso do limite inferior, basta ter um estado puro, né, e é isso que representa. Tá bem? Então, a gente não precisa mais falar sobre isso. Tá?
Existe uma maneira, né, de discutir sobre esse problema representando na base de Schmidt, que a base de Schmidt é a base que purifica, né, em que você tipicamente usa para fazer purificação de estados. Não estou falando sobre isso nesse curso, é uma coisa muito importante, então eu recomendo que vocês olhem nas notas de aula, né, quem quer seguir nessa linha, né, de estudo de sistemas quânticos tem que necessariamente saber isso, tá? Mas, essencialmente, para você entender o que é a base de Schmidt, quando você tem dois estados, tipicamente você tem uma soma sobre dois índices. A base de Schmidt é aquela que é sempre possível você representar um estado puro, mas agora apenas com relação a um índice. Então, nós utilizamos a base mais econômica, né, vamos dizer, para representar esse estado emaranhado de dois ou mais sistemas. Tá? É só isso. Bom, isso é um detalhe importante, né, porque aprendemos, né, de uma maneira já recursiva isso, que se a gente tem um estado puro global, um estado reduzido, ele vai ser, né, ele vai ser, não necessariamente ele é puro, e mais do que isso, né, ter um estado puro global, né? E se temos algum estado reduzido, não necessariamente misto, significa que o grau de mistura pode ter surgido, né, do emaranhamento entre os estados. Então, uma coisa muito importante, se eu tenho um estado emaranhado global, né, puro, quando eu faço operação de traço sobre esse sistema, você tem que necessariamente o estado marginal ρA ou ρB, né, vão ser representados por um operador densidade que necessariamente é misto. Tá? Entretanto, se eu não estiver falando de um estado puro, né, estiver falando de um estado misto global, aí acontece uma coisa um pouco distinta, porque quando eu faço operação de traço em ρA e em ρB, né, eu também obtenho um estado misto. Mas agora eu não sei se essa incerteza que eu obtenho foi pelo fato de que eu eliminei parte do meu sistema ou porque ele já era misto, já tinha uma incerteza, já tinha uma certa mistura, né? Na sua forma de representação, tá? Ou seja, já tinha uma incerteza, né, nessa descrição do estado. Tá? Ok. Vamos falar agora, né, para a gente tentar falar sobre as propriedades explícitas aí da entropia de Shannon, né, vamos falar de um elemento um pouco mais formal, né, de forma matemática, a gente precisa falar de concavidade. Então, sabemos, né, nós falamos já sobre a concavidade, então, quando eu tinha uma função f de x arbitrária, sabíamos que se eu tenho dois valores particulares de x, x1, x2, né, essa função, né, se essa função da combinação linear desses pontos, né, f de alfa x1 mais beta x2 for menor ou igual do que a combinação linear da função dos pontos, alfa f de x, nós dizemos que essa é uma função convexa, né? Então, isso é importante. Aquela representação que nós fizemos lá no começo do curso, em que você representa esses dois pontos e a curva, né, tipicamente, que representa essa função f de x, né? Então, a gente tinha duas maneiras de determinar a convexidade pela corda, que é exatamente o que essa função f, né, de alfa x1, beta x2 representa, tá? De forma análoga, né, a gente pode inverter essa relação. Então, dizemos que uma função é côncava se a função da combinação linear desses elementos ela for maior do que a combinação das funções lineares no ponto. Tá? No caso da entropia de von Neumann, né, ela vai ser uma função côncava aí dos seus argumentos. Tá? Então, significa, né, que quando descrevemos, né, em termos das probabilidades agora de ocorrência, né, podemos representar um estado arbitrário como sendo a soma, né, de ρI, tá?
com a probabilidade de ocorrência PI, essa é a representação de um estado arbitrariamente misto, né, do meu sistema, e ela necessariamente tem que satisfazer essa desigualdade. Tá? Então, que significa que a entropia do meu estado ela deve ser maior ou igual do que a entropia média quando medida, né, em termos agora dos estados de base ρI. Tá? Então, quando eu represento ρ, veja que ρ é representado pela soma em I de P de I ρI, né? Então, portanto, quando eu agora comparo essas duas quantidades diretamente pela concavidade, eu observo que sempre que há incerteza, né, sobre a minha mistura, sobre o estado que eu tenho, né, originalmente, ela sempre vai ser maior do que a incerteza média dos estados de base de cada um deles, que expressam, né, o meu, né, isso está expressando nada mais do que a minha ignorância sobre cada um desses estados ROI, né? Eu não sei, né, quando eu tenho estado misto, informacionalmente, né, então, primeiramente, quando eu tenho estado puro, o que representava isso? Representava aquela situação em que eu tenho conhecimento completo do meu estado. Quando eu tenho um estado misto, eu não tenho esse conhecimento. O melhor que eu posso fazer é dizer, olha, há uma certa probabilidade que esse estado seja o estado ROI. Então, portanto, como eu tenho certeza, eu somo todas, né, todas as possibilidades, né, ponderadas aí agora por sua probabilidade correspondente. Esse vai ser o estado Rho, né, como a gente tinha representado aqui. Então, isso é interessante, né, que a minha incerteza agora a respeito do estado como um todo, porque eu não sei em qual base ele está, ela vai ser maior do que a minha incerteza média de cada um daqueles estados, tá? Tá bem? É interessante até que se esse estado ROI, né, uma maneira fácil de olhar isso é se esse estado ROI for puro, né? Então, psi, psi. Então, dessa forma, essa entropia é nula e, portanto, essa média, né, essa entropia, né, do meu estado, na verdade, a média vai dar zero, então a entropia, né, simplesmente é positiva, né? Então, só está indicando a positividade dessa entropia do estado. Tá? Bom, eu não vou delinear isso, né? Só, acho que eu já falei bastante a respeito disso, mas é importante, né, frisar que se eu tenho, né, essas quantidades definidas, nós temos aqui uma série de possibilidades com relação à representação desse meu estado. Tá? Então, eu não vou falar muito sobre isso, né? Eu prefiro falar, né, tipicamente aí de um problema um pouco mais. Veja que nós não estamos nessa aula de hoje, né, falando explicitamente de todas as quantidades de entropia que a gente tem, entropia condicional, porque isso é um pouco mais chato. A gente vai ver na aula que vem que depende da definição de como que nós conseguimos escrever a entropia condicional por intermédio de medições ou não, tá? Então, mas, né, o que nós temos, tipicamente, né? Se eu tiver um estado de mistura, né, representado dessa forma, né, nós temos, por exemplo, né, que essa quantidade é muito importante, ela vai me dar que a entropia desse estado, né, Rho, ela vai ser menor ou igual, sempre, do que a entropia de Shannon em termos dessas probabilidades PI, mais a entropia média, a média, aliás, da entropia, né, dos estados ROI aí que você representa essa soma, tá? Ok? A gente pode fazer essa prova no caso puro, né? E para provar também eu posso de estender para os outros casos, eu também preciso da purificação e representação na base de Schmidt. Então isso não importa por enquanto para a gente, tá? Isso vai além do que a gente vai precisar, tá? Mas a prova está aqui nos slides para vocês conseguirem analisar. Por fim, né? Tem a prova para estados mistos, mas, de novo, né, vai além do que a gente precisa nesse momento. Tá? Tem uma outra quantidade que eu, por fim, quero falar, né, nessa aula, que é a subaditividade forte. Nós vamos voltar a falar dela na aula que vem, né,
A prova da subaditividade forte, ela é bastante complicada. Ela parte de você ter concavidade conjunta, né, de elementos, mas tipicamente ela te diz, assim como a clássica, né, que se você pegar a entropia de sistemas, né, individuais, marginais, né, digamos que eu tenha 3 subsistemas, A, B e C, agora a, a subaditividade forte me diz que a soma das entropias marginais de A e B vai ser menor ou igual à soma das entropias conjuntas do sistema A com o sistema C e do sistema B com o sistema C. Eu posso também ter uma maneira totalmente equivalente de escrever isso em função da entropia conjunta, né, do sistema A, B e C. Então, me diz que a entropia do sistema A, B e C conjuntamente, mais a entropia do sistema B, ela deve ser, né, menor ou igual do que a soma das entropias conjuntas agora entre o sistema A e o sistema B, mais o sistema B e o sistema C. De novo, essa é uma relação muito importante, de forma geral, para sistemas quânticos, né? E ela é bastante considerada quando você quer falar sobre correlação de sistemas, né? De vários sistemas correlacionados, mas ela vai um pouco além do que a gente precisa também também nessa disciplina, tá? Então, bom, estamos aqui com uma base já montada, né, a respeito desse conhecimento sobre a entropia de von Neumann. Então, a entropia de von Neumann é uma versão aí da entropia de Shannon quando nós caracterizamos o estado do sistema não por uma distribuição de probabilidade, mas por um estado Ρ, né, que caracteriza a representação, por exemplo, numa determinada base como uma matriz, né, que representa esse estado do sistema nessa base. Como que a gente calcula essa entropia? Já aprendemos. Na verdade, não tem muito segredo. A gente precisa escrever aquele estado na sua base de autovetores e esse estado vai ser representado como sendo uma diagonal. A entropia, né, essa diagonal é fácil de você calcular, né? Então, eu deixo aí como um exercício para vocês mostrarem, né, que essa entropia ela realmente é escrita, né, como uma entropia em função dos autovalores, entropia de Shannon dos autovalores, né? Então, portanto, tudo que a gente está falando em termos de entropia de von Neumann, tenha em mente que no fim das contas você está pegando aquele estado, calculando o autovalor dele, né, e calcula essa entropia é substituída pela entropia dos autovalores. Vocês têm que provar uma vez isso, não precisa provar mais, né? Provado, uma vez provado, você sempre vai utilizar essa propriedade. Então, na aula que vem, nós voltamos com essa ideia, né? Isso vai ser importante. Nós voltamos com essa ideia de discussão desse excesso de entropia ou da informação mútua e vamos ver algumas maneiras distintas. Então, nós vamos ter um aspecto um pouco mais geral, mais abrangente de como que a gente quantifica várias quantidades, informação mútua e informação condicional, principalmente, né, agora em termos, tá, dessa dessa função. Tá? Então, isso na próxima